Um jovem idealizador que aos 17 anos sonhava com um país diferente. Um político aguerrido que não mede esforços para defender o que acha certo para o país e para o seu povo. Um líder de lutas e resultados. Esse é André Figueiredo. Aos 17 anos, engajou-se ao PDT, seu único partido. São 30 anos de uma história ligada às causas do PDT. Foi líder da Câmara dos Deputados, onde foi voz ativa nas votações que envolveram grandes temas nacionais e em todas as matérias de interesse do Ceará. Assumiu a presidência estadual do PDT, onde exerce até hoje um forte e atuante trabalho de liderança. Como presidente, ajudou a tornar realidade um crescimento de 300% no PDT. Foi eleito por 4 anos consecutivos como um dos 100 mais influentes do Congresso. Eu e o André Figueiredo começamos uma parceria aqui, logo no começo do mandato, e eu agradeço ao André Figueiredo por ter me ajudado em muitas coisas. Hoje eu me considero um bom político porque tive o André também como um cara que é um exemplo de um bom político. Para vocês terem ideia, logo nos meus primeiros 6 meses de mandato, foi aprovada aqui através da medida provisória 629, que hoje virou a lei 12.470, a garantia da pensão para pessoas com deficiência intelectual, o BPC, que é o benefício da prestação continuada, enfim, outras coisas que foram aprovadas aqui, que o deputado André trabalhou muito para isso. E eu posso afirmar que hoje o André Figueiredo é, na minha opinião, um dos grandes políticos que nós temos aqui na casa e, consequentemente, um político que honrado, sério e que luta realmente pelo seu estado, luta pelo Brasil e, consequentemente, pelo seu estado, pelo cearense. Uma das grandes vitórias aqui também do deputado André Figueiredo foi a aprovação da lei dos royalties para a educação. Eu participei, não tão direto como ele, mas eu posso afirmar que ele, com muito afinco, com muita luta, com muito trabalho, com muita batalha, conseguiu isso, que é um grande ganho hoje na nossa educação. Enfim, eu poderia ficar aqui falando algumas horas do que significa a atuação do deputado André Figueiredo, mas vou resumir para vocês com essas palavras que dificilmente eu falaria para outros deputados ou para outros políticos. É um deputado atuante, é um deputado firme, é um deputado de posição, é um deputado sério e é um deputado que merece voltar aqui para a Câmara, que eu tenho certeza que ele faz bem ao Brasil, faz bem ao Ceará e continuará com certeza. Inclusive, o deputado André Figueiredo, eu posso afirmar que eu votaria nele se eu fosse aí do Ceará. Há 10 anos, André já fazia história como o primeiro secretário de Esporte e Juventude do governo do estado do Ceará. Época onde André criou importantes programas, como o Bolsa Atleta e o Esporte Massa, que inspiraram programas do governo federal. André Figueiredo defende bandeiras que ajudam a tornar o Brasil um país desenvolvido e melhor para todos. André ajudou a tornar realidade a lei que garante mais benefícios para o microempreendedor individual. André também trabalhou forte para aprovar a lei que valoriza trabalhadores e aposentados. Em 2005, André foi relator da lei que tornou realidade o ProJovem, programa que já beneficiou milhares de jovens no Ceará. André trabalhou forte em defesa dos servidores e serviços públicos. Garantir mais direitos às pessoas com deficiência também é uma forte bandeira de André. A lei que torna obrigatória a acessibilidade em estádios e ginásio é um exemplo. André ajudou a tornar realidade a lei que garante que pessoas com deficiência possam trabalhar sem ter o BPC cancelado. André apresentou um projeto para jovens aprendizes nas áreas de gestão e prática desportiva.
Também lutou bastante para tornar realidade o patrocínio da Caixa para clubes cearenses. Como presidente da Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, André reforçou a importância da educação física, desde o campo da saúde até o exercício da cidadania. André também defende uma prática esportiva responsável e assistida por profissionais qualificados. André está lutando para garantir o piso salarial dos advogados. Além disso, André lutou pela adequação financeira e orçamentária dos honorários para os advogados públicos. André está trabalhando forte para tornar realidade o plano de carreira dos médicos que trabalham em organismos públicos. Batalhou para tornar realidade mais respeito aos usuários de planos de saúde e aos médicos credenciados. Os médicos brasileiros têm uma dívida com o deputado André Figueiredo. Ele foi de uma importância enorme, trouxemos ele aqui no Conselho Federal numa reunião plenária. O trabalho dele no Congresso Nacional foi fundamental para que os médicos ganhassem, junto às operadoras de saúde, a possibilidade de contratualização, um reajuste anual, um respeito das operadoras ao trabalho médico. E isso se refletirá numa melhor atenção à sociedade brasileira. Ganhamos todos, médicos, pacientes, e isso nós devemos à ação, ao trabalho, à presença do deputado André Figueiredo, que não é médico. Então ninguém poderia falar que ele fez isso para ajudar a classe médica. Ele teve a visão voltada para a sociedade brasileira e nós devemos a ele um muito obrigado. André tornou realidade a Lei dos Royalties, que garante 210 bilhões de reais a mais que vão revolucionar a educação e melhorar bastante a saúde pública em nosso país. Por isso, na qualidade de relator desse projeto e sendo da base da presidenta, cumpre alertar para o grave problema que a aprovação desse projeto em seu formato original vai gerar para a população brasileira. Nós precisamos dar uma resposta contundente aos anseios da comunidade educacional brasileira. E da forma que o projeto está apresentado em sua forma original, de maneira alguma isso representa os anseios da educação e, com certeza, não condiz em nada com o discurso da presidenta Dilma Rousseff em suas várias declarações em cadeia de rádio e televisão. Para tornar realidade a Lei dos Royalties, André enfrentou opositores contrários à sua ideia. Primeiro, o relator, possivelmente, ouvindo quem quis, e eu respeito, mas ele simplesmente colocou que praticamente 75 bilhões viriam dos estados e municípios e não vai vir mais, porque quando ele disse e outros disseram, me perdoe, de forma leviana, que o ministro da Educação não quer recursos para a educação, deveria dizer que foi na reunião com a presença do ministro Aloysio Mercadante que ele se convenceu quando leu a nota da OAB dizendo que se fosse aprovado a declaração de comercialidade afrontando os contratos previamente assinados, seria a judicialização e impediria recursos para a educação e para a saúde. Terceira observação. A presidenta Dilma foi aqui atacada. É uma disfarçatez. E vou provar também. Quem é que levantou a bandeira de 100% de royalties para a educação? Senhoras e senhores deputados, eu gostaria que prestasse atenção, porque o líder Arlindo Chinaglia, meu amigo, não prestou atenção em nada do que eu falei. Os amigos que aqui estavam e que presenciaram o que eu disse, viram que quem mentiu, eu não vou dizer mentir, que é muito pesado, até porque eu sei que era uma pessoa séria, mas ele não prestou atenção em nada do que eu disse. Eu em nenhum momento disse que a totalidade dos recursos do bônus de assinatura ia para o Fundo Social. Eu disse que uma parte delas.
e que é discricionário do Poder Executivo. É verdade, é tanto que o Poder Executivo destinou os 15 bilhões do bônus de assinatura do Campo de Libra para o superávit primário, dito pelo secretário de Tesouro Nacional na sexta-feira. E hoje no Jornal Brasil Econômico, é essa a prioridade social que o governo tem. Aqui está a verdade. Os 15 bilhões do bônus de assinatura, quem mente é o governo. Os 15 bilhões estão indo para o superávit primário. Aqui está a verdade. Nada está indo para o Fundo Social. Aonde é que entra a prioridade para a educação no nosso país? Melhora o som dele. Nada está indo para a educação no nosso país. Quando o líder do governo diz que não existem 280 bilhões, nós rebatemos item a item, e sinceramente não é verdade que ontem capitulei perante a argumentação da OAB. Eu cheguei e disse, para não haver restrição junto a deputados aliados e para não prejudicar o projeto como um todo, nós vamos recuar, mas eu topo debater, porque risco de judicialização não tem nenhum do projeto da Câmara que nós aprovamos há 2 semanas atrás. E aí, meu caro amigo líder Chinaglia, falar dos líderes do Senado que nem discutiam a matéria, com exceção do senador Randolph, discutiram, é muito fácil. E falar dos líderes da Câmara que há 2 semanas atrás todos encaminharam favoravelmente ao nosso parecer e agora mudaram. Agora em cima de factoide não modifiquem minhas palavras, não modifiquem. Em nenhum momento eu agredi a presidenta Dilma. E aí entra uma questão, se os 100% dos royalties da educação era tão bom, por que no Senado não aprovou o projeto que o governo mandou originalmente? Por que no Senado aprovou boa parte do que nós aprovamos aqui na Câmara? Então, aonde está a verdade? Aonde está a verdade? No projeto que essa Câmara aprovou há 2 semanas atrás. É isso aí, André. Há 2 semanas atrás, essa casa deu uma grande resposta. Por isso que aqui nós queremos, acima de tudo, dizer, para concluir, que quem votar não, nessa votação agora, está votando a favor do texto da Câmara. Quem votar sim, estará votando ao texto do Senado, porque derrotará de vez o texto da Câmara. E com isso, derrotará de vez o sonho do povo brasileiro. Tudo bem? E após todo esse processo de debates e votações, a presidenta entendeu que o melhor para o Brasil era o relatório do deputado André Figueiredo. Com todo o debate que fizemos aqui em plenário, quero primeiro homenagear o relator da matéria, que ao longo deste processo, talvez eu e ele, sem excluir outros debatedores, fizemos aqui os embates mais duros, e por isso quero cumprimentar o relator, o líder André Figueiredo. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes. Pedir ao Arlindo a licença para cumprimentar primeiro o André Figueiredo, relator do projeto na Câmara dos Deputados. Ao Congresso, portanto, devemos reconhecimento pela sensibilidade social e pela visão estratégica que o Congresso demonstrou ao incluir a destinação de parcela dos recursos também para o investimento na saúde. Aproveito para fazer um agradecimento especial ao deputado André Figueiredo, aguerrido relator deste projeto. A dedicação do André, o esforço do André para a construção do consenso em torno da matéria foram decisivos. Manifesto aqui, André, o reconhecimento do governo, a importante histórica contribuição dada por você. E assim a lei dos royalties virou realidade. A lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde é uma dessas leis que muda o destino de uma nação. E as futuras gerações terão bilhões de dólares. Resultado dessa iniciativa do deputado André Figueiredo
para acessarem as novas tecnologias, acessarem o conhecimento. Nós estamos orgulhosos demais dessa vitória. Parabéns, André, parabéns ao nosso PDT, parabéns ao povo brasileiro. O que faz reconhecermos um grande político é olhar o que ele fez pelo seu povo. Olhando nessa perspectiva, o André Figueiredo é um grande político. Para o Ceará, tantas coisas que ele tem feito, inclusive colocar o Ceará entre os estados de poder no Brasil inteiro. E foi com isso que ele fez com que, no Brasil, além da aprovação do PNE, que ele teve um papel fundamental na reserva de 10% do PIB para a educação, ainda mais como relator do projeto de lei que reserva os royalties do petróleo para educação 75% e saúde 25%. Eu acompanhei essa luta e, se não fosse André Figueiredo, dificilmente teria passado a proposta de royalties do petróleo para educação e saúde. Com o tempo, o Brasil inteiro vai ver a importância dessa lei e aí a importância de termos um político como André Figueiredo na Câmara de Deputados. Esse é André, nosso aguerrido deputado, que vem trabalhando forte para tornar realidade diversas leis que ajudam a tornar o Brasil um lugar melhor para todos. Ter André de volta à Câmara dos Deputados é uma luta de todos nós. Chame amigos, parentes e venha fazer parte desta onda verde-amarela. A onda 1234.